E vamos iniciar a gravação também. Obrigada. Então, a tese da Camila tem esse título, Feiras de Ciências como caminho para a formação e divulgação científica, desafios, potencialidades e tendências nos documentos e nas vozes dos professores orientadores. A banca é composta pela 2 membros externos, a professora doutora Ivanise Maria Risati, da Universidade Federal de Roraima. Obrigada, Ivanise, por aceitar ler esse trabalho. A doutora Maria Helena Infante Malaquias, da USP, São Paulo. Obrigada, professora Maria Helena, por aceitar. O professor Silvio Renato Damen, que é da URGS, membro interno aqui, e o Alexandre Monteiro Cunha, que é membro do nosso programa CPG de Ensino de Defesa. Então, obrigada à banca por aceitarem ler esse trabalho e contribuir com mais essa tese. Obrigada ao público que está aqui, em bastante número presente. E, Camila, então você tem entre 55 e 60 minutos para apresentar, depois nós passamos a arguição. Muito obrigada, professora Neuza. Quero agradecer a presença de todos e todas. Obrigada mais uma vez pela banca por ter aceitado o nosso convite. Então, para começar, eu trago a minha motivação para realizar pesquisas sobre feiras de ciências. A minha participação em feiras de ciências, ela se dá desde a educação básica, e na graduação essa experiência se aprofundou por meio dessa minha participação na organização das feiras de ciências realizadas pela universidade onde eu fiz a minha graduação. E eu também estive lá como papel de avaliadora dos trabalhos, e por muitas vezes eu me perguntava onde está a ciência da Feira de Ciências, considerando principalmente que esse é um evento de divulgação científica muito importante, é um momento em que os nossos alunos da educação básica vão falar sobre a ciência que eles estão desenvolvendo em sala de aula. Também é um evento que tem como um espaço de formação não só para os estudantes, mas para os professores também e para os visitantes que vão até as escolas nesse momento de interação entre escola, comunidade e universidade, onde a escola recebe a comunidade e a universidade, ou muitas vezes a universidade vai receber essa escola e a comunidade para apresentar esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos. E por todas essas características, a gente se pergunta onde está a coerência epistemológica, né? Será que há uma discussão sobre a natureza da ciência durante esse processo de desenvolvimento desses projetos das feiras de ciências? Então, é a partir desse nosso questionamento que se dá o nosso trabalho. A nossa pesquisa está dividida em 4 etapas, começando por uma revisão da literatura nacional, com essa intenção de investigar o processo de desenvolvimento das feiras de ciências, em particular em relação às concepções epistemológicas. Nós realizamos um estudo 1 intitulado Análise Documental, analisando esses documentos e editais que as feiras de ciências divulgam. Realizamos um estudo de caso, entrevistando professores orientadores que estão envoltos nesse tipo de evento, e finalizamos trazendo reflexões, indicadores e sugestões a partir dos nossos resultados. Como nosso referencial teórico epistemológico da nossa pesquisa, a gente se baseia na biologia do conhecer, ou também a teoria da autopoiese, do biólogo chileno Humberto Maturana, e essa nossa escolha vai se justificar principalmente pela valorização que é dada pela autonomia e autoria dos estudantes nesse processo de desenvolvimento dos projetos para as feiras de ciências. A biologia do conhecer, do Maturana, ele vai refletir sobre o fenômeno do conhecer a partir da explicação do conhecedor, e essa teoria ela vai partir da negociação de significados dada pelo diálogo entre os sujeitos e vai pressupor um aceite da explicação com base numa reformulação da experiência para se tornar de fato uma explicação. E é um ponto importante da reformulação da experiência a consideração das emoções para o Maturana. A teoria da autopoiese, o observador e o conhecedor também, que somos nós, seres vivos, nós nos caracterizamos pela nossa auto-organização. E ele vai denominar esse observador e esse conhecedor como máquinas autopoéticas, mas não no sentido de uma glorificação da cientificidade. Ele usa esse termo máquinas autopoéticas porque nós, seres humanos, assim como as células, por exemplo, sendo Maturana um biólogo, somos sistemas autônomos e capazes de nos reestruturar sempre em busca dessa auto-organização. Então, portanto, ele vai nos denominar essas máquinas autopoéticas onde vivemos em um meio natural e social, em que nós somos perturbados e perturbamos,
né? E as nossas correlações internas, elas vão determinar o nosso processo de aprendizagem e de percepção. E essas correlações internas, elas vão ocorrer a partir da interação-compensação com esse meio natural e social. E quando nós somos perturbados por esse meio, por exemplo, esse nosso sistema de correlações internas vai gerar compensações, sempre em busca dessas nossas auto-organizações. Enquanto seres autopoéticos, máquinas autopoéticas, o Maturana vai dizer que nós somos incapazes de distinguir entre percepção e ilusão na experiência. Ele dá o exemplo quando a gente está num terminal de ônibus, aí dentro desse ônibus parado, e quando a gente tem, de repente, a percepção que o nosso ônibus já está partindo, quando, na verdade, é o ônibus ao lado que está se afastando. Então, essa nossa incapacidade de distinguir entre percepção e ilusão na experiência, ele vai dizer que não é um problema, é uma característica nossa, e isso vai valorizar essas questões das experiências. E essas nossas experiências, com base nas nossas correlações internas, é o que vai nos proporcionar ter o processo de aprendizagem, né? Por conta dessa nossa característica, a gente pode se perguntar como que se faz o processo da explicação, né? Maturana vai dizer que esse processo da explicação se faz principalmente na linguagem, e é importante para esse processo a questão do aceite da explicação a partir de uma reformulação da experiência, e essa explicação ela pode acontecer por meio de dois caminhos. O caminho explicativo da objetividade sem parênteses, em que ele vai pressupor uma realidade sendo independente do observador. Nesse caminho, Maturana vai chamar de objetividade a seco, onde se nega a explicação do outro, e que está muito relacionada ao empirismo e indutivismo. E, por outro lado, ele vai falar sobre o caminho explicativo da objetividade entre parênteses, onde o mundo vai emergir de um sistema cognitivo do observador. E, nesse caminho, vão haver as negociações de significados através do diálogo pelos sujeitos e, portanto, vão haver múltiplas explicações, ou que o Maturana vai chamar de multiversos. Nesse caminho explicativo também é importante o envolvimento das emoções, como, por exemplo, a paixão por explicar. E o Maturana vai dizer que essas emoções, juntamente com a linguagem, é que vão fundar o nosso ser social, né? E, diferente do caminho sem parênteses, no caminho entre parênteses, nós nunca vamos negar a explicação do outro. A gente vai colocar a nossa explicação entre parênteses para dar oportunidade ao nosso observador se expressar e dizer a forma como ele vê o mundo. Em termos da ciência, a explicação na ciência ela vai fazer uso de critérios de validação, e esses critérios eles são construídos e aceitos por uma comunidade científica, e o Maturana vai nos apresentar 4 critérios de validação. Ter o fenômeno a explicar, onde a gente precisa deixar claro para o nosso observador o que ele precisa fazer dentro desse domínio de explicação para ter o fenômeno como um fenômeno a ser explicado. Ter uma hipótese explicativa que vai funcionar como um mecanismo gerativo para que o nosso observador seja capaz de aceitar a nossa explicação a partir da reformulação da experiência, mesmo sem ter vivenciado essa experiência. Satisfazer a dedução a partir desse mecanismo gerativo para que o observador ele seja capaz de entender o que ele vai fazer, quais as condições de observação para que ele possa, relacionadas ao seu domínio de experiência. E, por fim, a realização das experiências é quando o nosso observador precisará ser capaz de reproduzir essa experiência que foi reformulada. A gente destaca esses conceitos de Maturana, em que a gente acredita que eles estão muito alinhados ao processo necessário para a realização de uma feira de ciências, principalmente porque, por Maturana, fazer ciência não está ligado à quantificação, à previsão, às medições. Por Maturana, fazer ciência é fazer explicação, e é o que os alunos vão fazer em uma feira de ciências. Como referencial metodológico para a nossa primeira etapa, que é a revisão da literatura, a gente usou as orientações metodológicas de Cooper, Eggs e Valentine, principalmente no que diz respeito aos critérios de inclusão e exclusão, e assim como apresentar os resultados de uma forma que o leitor possa reproduzi-los. A nossa revisão da literatura, então, foi, a partir dela a gente respondeu essas 2 questões de pesquisa. Nós realizamos essa busca no portal de periódicos da CAPES, utilizando as palavras-chave Feira de Ciência, Mostra de Ciência e Mostra Científica. Nós, inicialmente, excluímos 18 artigos por estarem duplicados, depois excluímos mais 106 artigos porque eles eram sobre eventos estrangeiros, somente citavam os escritores ou não se relacionavam com o tema. Fizemos a leitura integral de 82 artigos e ainda assim excluímos 23 porque o tema central não estava em feira ou mostra de ciências.
e, portanto, analisamos 59 artigos. Para responder a nossa primeira questão de pesquisa, a gente queria saber qual papel a literatura vai atribuir às feiras de ciências no âmbito de ensino e divulgação de ciências. E a gente percebeu que 10 dos 59 artigos analisados, eles vão considerar que as feiras de ciências são um importante meio de divulgação científica e que essas feiras elas vão ser as atividades que vão permitir que os alunos e os estudantes se envolvam e se sintam motivados nesse processo de ensino. E é um momento também de desenvolvimento de habilidades, como, por exemplo, os alunos vão ter a oportunidade de atingir a tão almejada autonomia e criticidade que é tão falada nos documentos da educação básica, além de proporcionar aos professores a reflexão sobre a sua própria prática. E a literatura ela vai nos mostrar que a Feira de Ciências é um espaço que tem um grande potencial para a divulgação e construção do pensamento científico, mas a gente não identificou discussões sobre a natureza da ciência nesse ponto, e nem vamos problematizar essas visões sobre a natureza da ciência que vai circular, justamente para realizar essa construção do pensamento científico, né? Como que eles fazem isso sem ter esse tipo de discussão sobre a natureza da ciência. O que nos leva à segunda questão, que é o que a literatura aponta sobre a formação de concepções epistemológicas de professores e estudantes durante o processo de desenvolvimento de projetos para as feiras de ciências. E a gente verificou que nenhuma publicação tem esse objetivo de levar os estudantes a discussões sobre a epistemologia, né? A gente não encontrou trabalhos que explorem esse potencial que as feiras de ciências têm para a construção sobre concepções epistemológicas. A gente também não obteve evidências de pesquisas que possam aprofundar ou pelo menos apresentar resultados sobre a formação de concepções epistemológicas durante esse processo de desenvolvimento dos projetos. A gente destaca o artigo de Vasconcelos Filho e Lima, de 2020, em que eles vão defender, é um artigo sobre formação continuada de professores, e eles vão defender logo na introdução, utilizando as palavras de Tardif, que a formação profissional ocupa, em princípio, uma boa parte da carreira e os conhecimentos profissionais partilham com os conhecimentos científicos e técnicos a propriedade de serem revisáveis, criticáveis e passíveis de aperfeiçoamento. Então, tem esse viés de um entendimento contemporâneo sobre a natureza da ciência, mas ao longo do artigo, quando eles vão explorar a formação de professores, essa visão, esse tipo de discussão não é levada. O nosso referencial metodológico para os estudos 1 e 2 foi a metodologia de análise de conteúdo de Laurence Bardin, em que essa análise de conteúdo tem por objetivos a superação da incerteza e o enriquecimento da leitura, além das funções heurística e de verificação, e essa análise vai se caracterizar como um instrumento de análise objetiva de comunicações que se ocupa da descrição sistemática e quantitativa. Esse instrumento ele vai se organizar em 3 etapas, tendo a pré-análise, composta pela leitura flutuante, e a partir dessa leitura flutuante dos materiais, vai se definir o corpus de análise, que implica 4 regras, da exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. Definido o corpus de análise, se passa para a exploração do material, onde vai ser feita uma leitura aprofundada desse material em análise, para que então se possa fazer o tratamento dos resultados por meio de uma categorização e definindo dimensões de análise, índices e unidades de análise, uma interpretação, codificação e inferências que busca esclarecer causas e consequências dessa mensagem que está sendo passada pelo material em análise. No nosso estudo 1, então, a gente fez essa análise documental em busca dessas 3 questões de pesquisa que em seguida eu vou aprofundá-las. É importante a gente ter uma noção do panorama das escolas e distribuições das feiras de ciências do estado do Rio Grande do Sul. Essa análise documental que nós fizemos foi dos documentos do Rio Grande do Sul, das feiras de ciências realizadas no Rio Grande do Sul. O censo de 2022 vai nos mostrar que haviam 9.824 escolas da educação básica aqui no Rio Grande do Sul em 2021, 48,8% deles da rede municipal, 24,3% da rede estadual, somente 0,5% da rede federal e 26,4% da rede privada. Nós também construímos esse mapa do Rio Grande do Sul com alguns dados que nós obtivemos, por exemplo, das feiras de ciências do Rio Grande do Sul, que são financiadas pelo CNPq e pelo Ministério da Ciência. Desde 2010, o Ministério da Ciência, junto com o CNPq, tem chamadas de fomento à realização de eventos como feiras de ciências, por exemplo. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente demarca esses municípios que ganharam essas chamadas, né? Os municípios marcados em azul são as feiras de ciências realizadas em escolas estaduais.
a SEDUC nos informou que nem todas as escolas estaduais vão informá-los sobre a realização desse tipo de evento. E os municípios em roxo são as feiras estaduais, são feiras escolares que participam de feiras de abrangência estadual ou nacional. E o que nos chama atenção nesse mapa é a concentração de feiras de ciências que vão acontecer próximas às regiões onde tem feiras de ciências realizadas a partir do financiamento do CNPq e do Ministério da Ciência. Então, essa nossa análise, como eu tinha dito, foram os documentos que ganharam essas chamadas entre 2019 e 2022 do Ministério da Ciência. E aí, então, a gente analisou 21 feiras de ciências ao longo desses 4 anos, aqui do Rio Grande do Sul, além de analisar as próprias 4 chamadas do CNPq. Então, para fazer essa análise, utilizando a Bardan e com o objetivo de responder às nossas questões de pesquisa, a nossa primeira dimensão de análise foi o papel das feiras de ciências nesses documentos, como que as feiras são colocadas nesses documentos, e o primeiro deles, a primeira categoria foi em questão da divulgação científica, tendo trechos relacionados à popularização da ciência ou à comunicação da ciência, e a gente destaca aqui um excerto do edital do CNPq de 2022, em que eles vão dizer que a Feira de Ciências busca promover ações de divulgação e popularização da ciência como estímulo à reflexão crítica e à curiosidade científica. Nós também identificamos como papel das feiras nesses documentos a feira como sendo espaço de formação, tanto em relação à formação de professores, quanto em relação à autoria e produção do conhecimento científico, e eu chamo a atenção aqui para essa característica estar alinhada ao Maturana, ao que o Maturana espera do desenvolvimento de trabalhos científicos. A gente destaca um excerto do edital da Univates de 2021, que eles vão dizer que as feiras têm como objetivo fomentar a difusão e a divulgação de trabalhos científicos desenvolvidos por estudantes e professores da educação básica, do ensino técnico em diferentes áreas do conhecimento. Então, essa questão da realização dos trabalhos desenvolvidos por estudantes e professores. Então, com isso, a gente consegue responder a primeira questão de pesquisa, que pergunta: como as feiras de ciências são caracterizadas nos documentos orientadores? A gente identificou muito forte nesses documentos a questão de serem espaços de produção, autoria, formação científica, tanto para professores quanto para estudantes e visitantes. Elas também vão ser classificadas como importantes incentivadoras do processo de ensino-aprendizagem, por motivar esses alunos a se envolverem nesses projetos, e vão priorizar também a questão da autoria, produção, formação e divulgação do conhecimento científico, além de aproximar a ciência da sociedade. Então, nesses documentos é esperado que se tenha essa questão de autoria e produção do conhecimento científico. Na segunda dimensão analisada foi em relação às justificativas apresentadas por esses documentos em relação à importância de se realizar uma feira de ciências, e a primeira delas foi a questão da incentivo à aprendizagem, podendo ser relacionada a interesse dos estudantes ou ao pensamento crítico, e a gente destaca o excerto do edital da Unipampa, que vai falar que as feiras buscam compartilhar o conhecimento científico por meio de trabalhos investigativos e experimentais, envolvendo ferramentas variadas, compreendendo o ensino formal e não formal. Então, tem essa questão de proporcionar aos alunos se envolverem em uso de ferramentas variadas, por exemplo. Outra justificativa identificada foi a aproximação entre escola e comunidade, e a gente traz o excerto do CNPq de 2020, que vai falar: promover a interação das escolas de ensino fundamental, médio e técnico, com instituições científicas, tecnológicas e de inovação e com a comunidade. Então, é algo importante das feiras de ciências aproximar com a comunidade. Ainda nas justificativas, a gente também identificou a questão do engajamento dos estudantes, seja para despertar os olhares para o mercado de trabalho, na busca da igualdade de gênero nas ciências e na inclusão. E a gente destaca o edital da FURG, que vai falar incentivar ainda mais as meninas a ocuparem espaços de pesquisa na escola, por meio da apresentação de projetos protagonizados tanto por elas quanto por equipes mistas. E aí a gente queria responder que argumentos são apresentados nesses documentos sobre o papel das feiras de ciências para o ensino de ciências. Então, esses eventos vão abrir espaço para que esses professores e os estudantes possam ser autores e produzirem e divulgarem os seus próprios conhecimentos para se aproximar ainda mais da comunidade. A comunicação que esses estudantes vão fazer se faz por meio de uma linguagem inteligível e acessível ao grande público. As feiras de ciências elas vão ser importantes aliadas no ensino de ciências, principalmente por ser um caminho de valorização da ciência e oportunizar esses alunos a debater e estimular a curiosidade,
sobre a ciência e colocar também a questão da paixão por explicar como vai afirmar o Maturana e proporcionar a eles a negociação de significados. Na nossa última dimensão de análise, concepções de ciência, a gente identificou o fazer científico, quando textos traziam relacionados ao planejamento da pesquisa, metodologia da ciência ou avaliação do conhecimento, e a gente destaca o edital da Unipampa que fala, sugere-se que os trabalhos tenham um caráter investigativo, isto é, que a proposta surja de um problema bem delineado e que contenha procedimentos de produção e interpretação de dados. Então, dentro do documento do edital, tem orientações do que se espera de um trabalho de pesquisa. Em relação ao conhecimento científico, a gente categorizou ele sob um viés sociocultural, sob o viés do método científico e sob o viés das teorias científicas, e aqui a gente traz o uso desse termo, entre aspas, método científico, para justamente problematizar o uso desse termo no singular. E a gente destaca esse trecho do edital do CNPq de 2022, em que eles vão falar: promover a formação de estudantes e professores do ensino fundamental, médio e técnico no método científico e em outros conceitos fundamentais para a cultura científica. O uso desse termo nos editais do CNPq é recorrente, os que a gente analisou, 2019, 20, 21, 22, e no mais recente de 2023, eles continuam usando esse termo no singular. O que a gente quer chamar a atenção é que é um edital nacional para incentivar a realização de feiras de ciências, que tem como intuito a divulgação científica, e eles usam esse termo no singular sem especificar o que eles querem dizer com que seja método científico, abrindo precedentes para a interpretação como se o fazer científico esteja associado a um único método de se fazer ciência, que a gente sabe que é uma visão ultrapassada. E com isso a gente consegue responder essa terceira questão de pesquisa que fala que concepções epistemológicas de ensino-aprendizagem vão emergir da análise desses documentos. Então, a gente identificou uma falta de responsabilidade epistemológica nesses documentos. Eles são muito vagos do ponto de vista epistemológico, assim como a gente já tinha identificado lá na nossa revisão da literatura essas fragilidades. A gente também identificou uma ausência de cuidados para se desenvolver os projetos de pesquisa que tenham esse alinhamento com o pensamento epistemológico, e também vão ter esses documentos que vão utilizar o termo método científico no singular, sem especificar o seu significado, abrindo espaço, então, a uma propagação de visões ingênuas sobre o trabalho desenvolvido pelos cientistas, tendo, então, essa tendência em relação a concepções de ciência empirista e indutivista. Então, a gente destaca que não há uma discussão explícita sobre a natureza da ciência dentro desses documentos orientadores das feiras de ciências aqui do Rio Grande do Sul. Passamos, então, para o nosso estudo de caso, em que a gente se baseia no estudo de caso na acepção de Robert Stake. Ele vai afirmar que a melhor pesquisa qualitativa é aquela que vai procurar entender como que as coisas funcionam, e para poder compreender isso, ele vai depender de uma observação ampla de como alguma coisa específica está funcionando, e aí ele vai dizer que é necessário solicitar as pessoas que possam descrever como elas veem as coisas funcionando, e, portanto, a gente foi até os professores orientadores solicitar que eles nos explicassem esse processo de desenvolvimento das feiras de ciências. Para isso, a gente realizou 4 ações, começando com um questionário com questões abertas, tentando entender o processo de desenvolvimento dos projetos, as experiências dos professores orientadores, as dificuldades que eles possuíam, sugestões, alegrias. O nosso questionário 2 foi um questionário quantitativo em relação às concepções epistemológicas, que a gente adaptou de Brandão, 2011. Passamos para entrevistas semi-estruturadas com esses professores, para que então a gente pudesse interpretar os nossos dados, compreender a dinâmica e o papel contemporâneo dessas feiras de ciências. Os professores, eles foram selecionados, todos os professores do Rio Grande do Sul que participam de feiras de ciências receberam esse questionário. A gente entrou em contato com a SEDUC para que eles pudessem divulgar esse nosso questionário. A gente também enviou para os organizadores das principais feiras aqui do Rio Grande do Sul, que são essas feiras que participaram da chamada do CNPq. E como a gente mandou para a Mostra Tech, que é uma feira que acontece aqui no Rio Grande do Sul, mas tem abrangência nacional, professores de outros estados também responderam ao questionário 1. Mas aí, para passar para o questionário 2, a gente filtrou para que somente professores do Rio Grande do Sul respondessem, porque o nosso objeto de estudo eram as feiras de ciências do Rio Grande do Sul. Então, aqui eu trago um perfil desses professores respondentes, dos 49 professores que nos responderam. 47 são da rede pública de ensino,
Também 35 estão com a sua área de formação concentrada nas ciências da natureza, o que era esperado, porque culturalmente as feiras de ciências, quando elas começaram a acontecer aqui no Brasil, em 1960, era um evento voltado para ciências da natureza, né? Então, os materiais que tinham na época, os editais, eram especificamente para professores de ciências da natureza, mas isso com o tempo foi mudando. Hoje em dia o objetivo é que tenha a abrangência de todas as áreas do conhecimento, né? Mas a gente vê que ainda tem essa questão de estar concentrada nas ciências da natureza, e a gente também percebe essa concentração dos professores estando no ensino médio, no ensino fundamental 2, muito por conta dessa área de formação também. Então, para analisar as respostas desses professores, tanto dos questionários quanto das entrevistas, a gente também fez uma classificação a partir da análise da Bardan, e a nossa primeira dimensão de análise foi em relação ao desenvolvimento dos projetos, e a gente obteve uma análise específica em relação à orientação e engajamento dos estudantes. E em relação à orientação, a gente destaca a fala da professora 32, em que ela traz a questão do tempo como uma dificuldade, e ela vai dizer que no mundo ideal eu teria tempo em aula para fazer os projetos, ou teria algumas horas aulas destinadas para isso, né? Porque a gente não tem. Em relação ao engajamento dos estudantes, a gente destaca a fala da professora 50, que se relaciona com o colocar amor nos projetos de ciências e que vai estar muito relacionado ao que o Maturana vai dizer em se considerar as emoções no fazer explicações. E ela vai dizer que quando eles fizeram, os alunos, eles fizeram uma pesquisa, eles queriam uma resposta para o problema deles. Eles não queriam ganhar uma feira, eles não queriam estar no topo. Todos esses estudantes amam a ciência, talvez como uma das coisas que eles mais amem no mundo. Então, ela destaca essa questão do engajamento dos estudantes no desenvolvimento dos projetos, estar relacionado a esse amor pela ciência. Com isso, a gente responde a primeira questão: como ocorre o desenvolvimento dos projetos? Valoriza-se a autoria e a produção do conhecimento? A gente entende que vão surgir muitos fatores que vão dificultar esse processo, que seja ideal de orientação e que, de fato, valorize a autoria dos estudantes, como a questão do tempo restrito, a redução da carga horária, principalmente dos componentes curriculares das ciências da natureza, o direcionamento dos temas aos conteúdos trabalhados em sala de aula, relacionar o que eles querem pesquisar com o que está sendo trabalhado, a falta de infraestrutura nas escolas e a dificuldade em envolver os estudantes em uma atividade por um tempo prolongado. Quando a gente questionou os professores qual o tempo ideal para se realizar uma orientação, eles disseram 2 meses. Mais do que isso, eu não consigo engajar o meu aluno, ou nem tenho mais do que isso, porque eu tenho que dar conta do conteúdo da sala de aula também. A gente destaca, como sendo uma perspectiva mais esperançosa, a questão dos institutos federais e das escolas técnicas, que eu tinha trazido que só 0,5% das escolas do Rio Grande do Sul têm esse perfil, e que elas conseguem valorizar a criatividade e o interesse dos estudantes, elas têm uma infraestrutura diferenciada, e, além disso, os professores têm melhores condições de trabalho, né? Eles têm uma formação adequada na área de atuação, são melhores valorizados e, portanto, eles conseguem dar destaque a essa questão da autoria na produção do conhecimento. Outra questão: quais as principais motivações justificativas que os professores e as escolas invocam para engajar os seus estudantes? E uma das falas mais recorrentes foi a questão do interesse pela pesquisa, que é despertada nesses estudantes. As feiras vão propiciar a iniciação científica desses estudantes da educação básica, e os professores vão falar do desenvolvimento do conhecimento científico, não explicitamente na voz deles, mas muito associado à questão da iniciação científica e à formação da criticidade, que eles destacam como sendo algo importante. E uma forma, além de ser uma forma de interação entre os estudantes de diferentes escolas, diferentes realidades, outras formas de ver o mundo, muitas vezes é o momento em que os estudantes vão sair da sua escola, do seu bairro, para ter novas perspectivas, e vai proporcionar o contato desses alunos com o processo de desenvolvimento das pesquisas científicas, o que pode gerar esse interesse pela iniciação científica. A gente também queria saber se surgem dificuldades para orientar esses estudantes e quais seriam as principais. A gente identificou que só 34,7% desses nossos professores entrevistados, eles já participaram de alguma formação continuada, e muitas das vezes são formações ofertadas pelas universidades que realizam as feiras de ciências. Os demais professores disseram que, se tivessem a oportunidade, eles participariam dessas formações. O tempo é a principal dificuldade destacada por esses professores orientadores, seja na necessidade de organização desse tempo, quanto tempo antes eu tenho da Feira de Ciências acontecer para orientar os meus alunos. Justamente essa questão da escassez do tempo
porque eles precisam trabalhar em diferentes turnos, né? Como que eles vão orientar em turno inverso se eles estão em outras escolas em turno inverso? Então, isso ficou muito forte na fala desses professores. Ainda assim, apesar dessas dificuldades, esses professores também vão falar muito a questão das vantagens, as alegrias, os pontos positivos de levar os seus alunos para as feiras de ciências, né? Sugerindo que esses professores orientadores sempre vão encontrar jeitos de superar os seus desafios. E a gente destaca que essa parece ser a beleza do ofício de ser professor, que, como Larossa vai trazer, trata-se de um ofício que faz do professor um sujeito que assinala e faz falar até mesmo as imagens nas paredes das lutas, que aponta e faz com que falemos sobre elas, que coloquemos em jogo, em relação a elas, o que sabemos e o que pensamos. E se falamos, é porque alguém nos está ensinando. Então, a importância que tem desses professores de incentivarem os seus alunos a participar dessas feiras de ciências e o esforço que eles fazem para que isso aconteça de fato. Passamos para a nossa segunda dimensão de análise, a questão da divulgação científica, e a gente destaca a escrita do professor 2 no questionário, que tinha uma pergunta específica sobre isso, e ele vai dizer que as feiras, quando bem organizadas, elas contribuem principalmente para a redução do distanciamento entre sociedade e conhecimento científico. A gente percebeu que as respostas dos professores, se tratando de divulgação científica, tem muito essa questão de solucionar problemas da sociedade, contribuir com a sociedade. E nas entrevistas a gente teve dificuldade de conseguir fazê-los falar sobre a divulgação científica. E aí, então, uma das perguntas era qual a percepção de professores sobre o papel da Feira de Ciências para a divulgação científica, e a nossa conversa nos mostrou que esse não é um dos aspectos, objetivos ou fins fundamentais para esses professores enquanto papel das feiras de ciências, né? O que nos sugere que não há uma significativa associação entre as feiras de ciências e a divulgação científica para os professores da educação básica. Nossa última dimensão de análise, concepções epistemológicas, a gente analisou na fala desses professores em relação ao fazer científico, e a gente destaca a fala da professora 46, em que ela vai falar sobre a avaliação do conhecimento. Ela vai dizer, é muito complicado, tem que ter os critérios bem ali definidos, né? Mas mesmo assim porque tu tá vendo o produto, tu não vê o processo. Aí tu só vê o final, tu não sabe a grandiosidade que foi, o quanto aquele aluno cresceu para estar ali. Então, ela destaca a importância de avaliar esses alunos no processo de desenvolvimento das feiras de ciências e não só avaliações pontuais no dia da feira, em que a pessoa só vê o resultado final, né? Então, ela fala essa questão de considerar a avaliação do professor também, principalmente nas feiras escolares, né? Ainda nas concepções epistemológicas, a gente traz uma fala da professora 33, em relação ao conhecimento científico e que vai estar sob um viés sociocultural, e ela diz, é preciso alinhar muito as temáticas à relevância social, que seja importante de verdade, não seja um trabalho para ganhar, um trabalho para aparecer, que dê um retorno para a comunidade, que dê um retorno para eles mesmos, que os ensine a pensar. Então, se relaciona muito a questão do desenvolvimento dos projetos a resolver problemas sociais para que traga uma contribuição para a sociedade. Então, conhecimento científico visto dessa forma. A gente responde, como os materiais consultados pelos diferentes agentes, em particular orientações das organizações das feiras, contribuem na formação dessas concepções? A gente percebeu na fala desses professores que os materiais que eles consultam, editais e orientações que eles encontram na internet, eles vão ser insuficientes em relação à orientação para as feiras de ciências, se o objetivo for contemplar discussões e compreensões da natureza da ciência. Não tem essa associação dos materiais para as feiras de ciências, trazendo esse tipo de discussão. Então, a gente destaca que é preciso que a concepção epistemológica dos professores seja contemporânea, não ingênua, não centrada na crença de um método científico universal, na existência da realidade independente do observador, para que eles possam ser críticos nessa leitura desses materiais que eles encontram na internet. E isso vai ter influência na formação desses professores orientadores, que vai estar diretamente relacionada com a forma com que os estudantes vão desenvolver as suas pesquisas para as feiras de ciências. Nós também perguntamos que concepções sobre a natureza da ciência são fomentadas entre professores e estudantes nesse processo de desenvolvimento. E para responder essa questão, a gente analisou o segundo questionário, que era um questionário da escala Likert, com afirmativas sobre a concepção epistemológica. E a gente analisou quantitativamente as 27 afirmativas, seguindo dois grupos. Ciência 1, que são afirmativas que consideram que a ciência não se pauta pelas concepções empiristas e indutivistas,
e Ciência 2, que vai assumir que o conhecimento científico é construído, falível e corrigível, e que a empiria é insuficiente como um critério de validação, e é dependente de pressupostos teóricos. Essa classificação foi feita por Brandão e colaboradores em 2011, e a gente seguiu ela. E para fazer essa análise das 27 afirmativas, a gente fez uma análise de consistência interna, utilizando o software SPSS, e a gente obteve inicialmente um coeficiente de alfa de Cronbach de 0,823 para a ciência 1 e 0,566 para a ciência 2. E para aumentar esse nosso grau de confiabilidade do teste, a gente eliminou as afirmativas que apresentaram o coeficiente de correlação item total corrigido, que tinham valores próximos de zero ou negativos, que quer dizer que eles não estavam medindo aquilo que a gente queria medir. E a gente conseguiu aumentar a ciência 1 para um alfa de Cronbach 0,862 e a ciência 2 0,753, e com isso, esses nossos novos valores foram consistentes com o estudo original e validando esse nosso instrumento para analisar essa concepção dos professores orientadores. E aí, quando a gente percebeu, a gente interpretou que quando os professores se deparam com afirmativas que vão reforçar ideias empiristas e indutivistas, eles se mostraram muito inseguros em se posicionar em relação a tais afirmativas, considerando que 48,7% concordou com essas afirmativas de que a ciência não se pauta em questões empiristas e indutivistas, e 51,3% discordou dessas afirmativas. Em contrapartida, os professores eles tiveram uma tendência de concordar com maior facilidade com a noção de que a ciência contemporânea é uma construção humana, com falhas, erros, e que mesmo as leis e teorias que já são bem estabelecidas, elas ainda assim podem ser corrigidas e modificadas. Então, 92% dos nossos professores concordaram com maior facilidade com essas afirmativas em relação à ciência 2, de que a ciência é uma construção humana. Então, mesmo tendo essa tendência de uma visão empirista, de uma visão sobre a natureza da ciência mais contemporânea, a gente não é uma garantia de que os professores vão promover essas discussões sobre a natureza da ciência em sala de aula, que seja nas orientações para as feiras de ciências, porque na fala deles, eles vão trazer que quando eles fazem algum tipo de discussão em sala de aula, considerando concepções epistemológicas, eles vão trazer fatos da história da ciência para introduzir algum conceito, mas não é um diálogo recorrente em sala de aula. Então, do nosso estudo 2, a gente pode concluir, a gente destaca que o desenvolvimento dos projetos vai ocorrer, na maioria das vezes, durante o horário de aula. Isso vai mudar nas escolas técnicas e institutos federais, em que são casos de sucesso da educação científica, em que eles têm um horário específico para iniciação científica e, portanto, eles realizam projetos de pesquisa, têm um objetivo diferente das escolas regulares. A gente destaca que as feiras de ciências vão proporcionar aos estudantes essa ampliação da visão do mundo por meio da iniciação científica, que apareceu como uma das principais motivações e justificativas para se realizar a feira. Os professores eles não colocam a divulgação científica como sendo uma prioridade nas feiras de ciências, e isso é importante de destacar, porque talvez por conta dessa desvinculação entre feira de ciências e divulgação científica, não tenha tanto essa preocupação das discussões sobre concepções epistemológicas. E a gente percebeu também que, quando os professores estavam conversando com a gente, eles usavam o termo método científico, eles davam indícios de que eles não estavam se referindo a um método único e universal, como a gente identificou lá nos documentos e na revisão da literatura. Eles usam esse termo, método científico no singular, como sinônimo de metodologia científica. Então, nos mostrando que eles não têm uma visão ultrapassada da ciência nesse quesito, né? Não é com essa intenção que eles usam esse termo, mas ainda assim a gente sugere a adoção dessa expressão no plural, métodos científicos, para que fique claro, explícito, a pluralidade existente no processo do fazer científico. E agora, a gente traz algumas contribuições da nossa pesquisa em relação à melhoria do processo das feiras de ciências. Então, desses nossos resultados, o que a gente pode trazer de contribuições, por exemplo, a questão do financiamento e planejamento, onde investir mais recursos públicos para as feiras de ciências, mais editais e chamadas, eles poderiam incitar mais escolas e mais estudantes a participar desse tipo de evento, né? Poderia incrementar a infraestrutura das escolas e evitaria que professores e estudantes tivessem que
investir recursos próprios para poder participar desses eventos. Aqui a gente destaca algumas ações que a CAPES tem divulgado, a questão do PAEP, que é um programa de apoio a eventos, e tem o PAEP específico da educação básica, em que as escolas podem se inscrever e ganhar recursos para a realização de eventos de divulgação científica, e a questão do Ciência 10 também, que retornou, que são projetos de formação continuada de professores, especificamente professores de ciências. A gente também traz a questão da decisão, a questão do tempo ser muito importante, refletir coletivamente na escola sobre realizar ou participar de feiras de ciências. É importante que essa decisão seja coletiva, seja tomada pela escola como um todo, porque o tempo ele precisa ser adequado para que os estudantes possam optar por pesquisas do seu interesse, que faça sentido para eles. Esse tempo que eles vão ter, de quando eles ficaram sabendo da feira até o dia da feira, precisa ser suficiente para que eles possam fazer todo o desenvolvimento e organização de uma feira de ciências, porque isso vai estar relacionado diretamente com a qualidade que esses trabalhos vão ter na apresentação das feiras de ciências. Isso está relacionado também com a questão da organização, em que é importante, a gente destaca que é importante distribuir os papéis entre os diferentes agentes dentro desse espaço escolar. As feiras de ciências precisam ser um evento adotado pela direção, pelos professores de todas as áreas do conhecimento, estudantes de todos os níveis de ensino, colaboradores, comunidade. A gente traz um destaque para a questão do papel do professor orientador, porque demanda muita dedicação de tempo, a interação com os estudantes, o esforço de pesquisa, busca por referências. Eles assumem um papel que é central, que é importante do início ao fim, e que essa sobrecarga pode acabar desestimulando. Nas nossas experiências, nas feiras de ciências que a gente pôde acompanhar, acontecia muito essa sobrecarga em professores de ciências da natureza, em que tinham o papel da organização, da orientação, da avaliação, então tudo recaía sobre eles. A gente também destaca a questão da divulgação interna, é importante divulgar para que o protagonismo e a autoria desses estudantes seja uma meta, então deixar claro para esses estudantes os objetivos da feira de ciências e das suas pesquisas, para que eles entendam de fato o porquê participar desses eventos, né? Durante a nossa revista, a nossa pesquisa, a gente destaca que as feiras de ciências vão ter diferentes objetivos, como, por exemplo, divulgar a ciência de um modo mais inteligível, mas sem abrir mão do cuidado e do rigor científico, comunicar soluções por meio de uma linguagem clara e objetiva e difundir visões mais atuais sobre o processo da evolução dos conceitos científicos, né? E é importante que eles entendam que o trabalho que eles vão apresentar é uma oportunidade de iniciação científica, né? Se espera desses trabalhos que os alunos sejam o centro desse evento, que eles possam realizar uma investigação sobre um problema que é interessante para eles, não para o professor. Que eles possam fazer sobre algo que nutre a curiosidade e a paixão por explicar, como vai nos mostrar a Maturana e como ficou evidente na fala dos professores também. A questão da orientação, orientar para a pesquisa a busca de soluções para problemas que sejam relevantes aos estudantes. Então, a Feira de Ciências ela precisa ser um espaço para que os alunos entendam a importância de buscar fontes confiáveis, decidir que tipo de coleta eles vão fazer, refletir sobre a necessidade de realizar experimentos ou fazer questionários e entrevistas, identificar a teoria que fundamenta a hipótese que eles levantaram e, principalmente, comunicar os seus achados utilizando uma linguagem apropriada. A questão do diálogo ser explícito sobre a natureza das ciências, a gente destaca que esse momento de desenvolvimento dos projetos é um momento de explicitar e discutir os aspectos da natureza da ciência e do trabalho dos cientistas, né? Vai ser nesse momento de orientação, de diálogo, que é possível introduzir esse tipo de reflexão sobre a natureza da ciência, questioná-los sobre o processo do fazer científico, como, por exemplo, o que a ciência já sabe sobre esse tema que tu escolheu, o que tem na história da ciência sobre os avanços dessa temática, que tipo de conhecimento científico é necessário para embasar essa tua pesquisa, será que existe só um caminho para obter as respostas que tu procura? Então, incentivar esse tipo de discussão durante esse processo. E, por fim, a questão da avaliação, onde é importante desenvolver critérios coerentes para avaliar os projetos nas feiras de ciências. A gente traz, mais uma vez, a relevância da avaliação por parte dos professores que acompanharam todo o processo de desenvolvimento desses alunos. E também é sempre importante avaliar a apresentação do material, a apresentação oral, o conhecimento científico que está por trás daquele trabalho desenvolvido. Passamos, então, a responder essas nossas últimas 3 questões de pesquisa por meio dessas nossas reflexões, indicadores e sugestões.
nós perguntamos como auxiliar os professores a orientar seus estudantes no desenvolvimento de projetos sob uma perspectiva epistemológica que seja mais contemporânea da ciência. E a gente destaca aqui que um dos nossos resultados é que tem sim essa possibilidade de se discutir questões científico-epistemológicas durante esse processo de desenvolvimento dos projetos. Isso pode ser feito por meio de questionamentos, provocações sobre a natureza da ciência, para estimular esses estudantes de forma explícita, para que eles entendam o que é o conhecimento científico, que isso fique explícito para eles. Também a gente destaca que a gente entende que a realidade da sala de aula vai trazer barreiras que vão dificultar ou colocar em segundo plano que vise essa inserção de discussões sobre aspectos da natureza, né? Vão ter barreiras que vão impedir esse processo, mas como a gente viu nos documentos, na revisão da literatura, é esperado o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes nesse processo de desenvolvimento dos projetos. Então, a gente considera que esse seja um esforço necessário e válido por parte desses professores orientadores, para que os estudantes da educação básica eles possam expandir os seus conhecimentos sobre o processo da evolução da ciência. Nossa segunda questão é a ciência como reconstrução de explicações científicas, movida pela paixão por explicar. Consegue engajar estudantes das feiras em um sentido de autoria? E ficou claro também nos nossos resultados que o engajamento na busca de explicações científicas é movido pelo apoio no sentimento da paixão por explicar, como vai nos dizer Maturana, principalmente quando essa pesquisa faz sentido para os alunos, quando eles veem uma relação com problemas do bairro, problema das escolas. Esse sentimento, quando ele é alimentado pelos professores orientadores, ele pode despertar ainda mais o interesse desses estudantes pela iniciação científica. Então, o envolvimento dos professores, o incentivo dos professores também tem influência nessa questão da paixão por explicar, nessa questão da autonomia dos estudantes, porque vai ajudá-los a perceber que eles são capazes de desenvolver projetos autorais e que eles não precisam somente reproduzir da internet, mas que eles têm essa capacidade de serem autores das suas pesquisas. E, por último, como noções e sugestões baseadas na epistemologia de Maturana podem incentivar professores e estudantes da educação básica a construir uma visão coerente e contemporânea da natureza da ciência. O Maturana ele vai propor que as explicações científicas vão existir numa linguagem compartilhada, né, seja entre os estudantes, professores e visitantes, e essa linguagem, a cognição, a razão, consciência, emoções, tudo isso vão ser características diferenciais dos seres humanos em relação às outras espécies. E isso deixa claro que a vida é um processo de conhecimento, né? E o Maturana vai destacar que elaborar explicações é uma forma de compreender o mundo, né? Essas explicações, elas vão ser reconstruções das nossas próprias experiências e, portanto, elas não vão ser definitivas, né? E o conhecimento científico nessa visão é uma produção humana, mas sempre muito rigorosa e cuidadosa. E se os estudantes entenderem o conhecimento científico dessa forma, a gente acredita que eles podem se aproximar ainda mais da ciência e do fazer científico. Aqui a gente destaca como considerações finais que a gente identificou fragilidades em termos das questões epistemológicas, tanto lá na nossa revisão da literatura, quanto nos documentos orientadores. A gente destaca que as feiras elas podem ser um meio de reforçar que a ciência ela é sistemática, ela segue metodologias, mas que não seja a partir de uma visão ultrapassada. É preciso dar mais atenção às concepções epistemológicas que são fomentadas nas feiras de ciências, ficou claro que elas são fomentadas, mas é importante ser de forma explícita. E, portanto, é necessária uma maior atenção ao desenvolvimento dos projetos, né? É preciso investir na melhoria das orientações pedagógicas e metodológicas para a condução desses projetos com os estudantes da educação básica. A gente também destaca o nosso aprendizado em relação aos institutos federais e transformar esse conhecimento em uma sugestão de modelo a ser estendido para a melhoria da educação científica nas escolas regulares. As feiras de ciências, elas devem e podem ter um papel efetivo na divulgação científica, e isso é importante ficar claro para os nossos professores da educação básica também. E, por último, o engajamento na busca de explicações científicas é um movimento apoiado na emoção da paixão por explicar, como vai nos mostrar Maturana, e isso ficou também claro na fala desses professores, que todo o engajamento que os estudantes demonstram e a paixão que eles têm pela ciência vai estar sendo promovido por essa emoção. Aqui as referências da apresentação. Muito obrigada.